Então, que a gente estava falando o seguinte, que esse problema atinge desde a infância até o indivíduo mais idoso, né? Em todos os ciclos de vida, esse sinal, essa manifestação pode estar presente. Por isso é importante a gente fazer um exame adequado, identificar para ajudar o nosso paciente. Então, os metabólitos do mau odor podem ser formados, absorvidos em qualquer lugar do corpo, no fígado, intestino, e ser transportado pela circulação sanguínea até os pulmões. A exalação desses compostos no ar causa a halitose. E o fluido gengival, ele reflete as moléculas circulantes no sangue. Só que esse fluido gengival, a quantidade dele é muito pequena, que é aquele líquidozinho que fica ali naquele espaço. Então, é muito pequeno, ele não é muito dominante. Os micro-organismos mais frequentes, né, na presença da halitose são a PA, Prevotella, o Campylobacter, Fusobactério. Não vou pedir esses nomes para vocês não, viu, gente? Isso daí é só para a gente saber mesmo. E agora a gente vai ver a classificação da litose. Nós já vimos, então, o conceito, a prevalência, a etiologia, né? As causas bucais, intrabucais e extrabucais. Agora a gente vai ver a classificação da litose. Ela pode ser classificada em halitose genuína, quando existe realmente um mau odor respiratório e pode ser diagnosticada de maneira organoléptica ou por mensuração dos compostos responsáveis. Os compostos responsáveis são os compostos sulfurados voláteis, que a gente viu lá os nomes deles, né? Quando é a doença periodontal, são as metilcarpitanas, o dimetilsulfeto, tá? Então, dentro da halitose genuína, nós temos a halitose fisiológica, que não há nenhuma doença aparente, e a patológica, que é consequência de infecção nos tecidos orais. Então, dentro da classificação da halitose, a primeira é a halitose genuína. Realmente existe esse odor respiratório. E eu vou falar para vocês depois, nos métodos diagnósticos, o que é esse método organoléptico e como que faz a mensuração desses compostos sulfurados voláteis. A gente vai recordar, porque vocês já viram, mas vocês não estão muito bem lembrados, né? Então, nós temos a halitose genuína e temos a pseudohalitose, condição na qual a halitose é inexistente, mas o paciente está convencido de que o tem. Evidente mau odor não pode ser percebido. Aí, gente, vai ser necessário a atuação de uma equipe multiprofissional, que às vezes o paciente está precisando é de um apoio psicológico, psiquiátrico, de algum tipo de tratamento, que às vezes ele acha que tem, atrapalha a autoestima, relacionamento por um problema que não existe. E temos também a halitofobia, que essa já é uma condição psiquiátrica, em que o paciente continua achando que tem mau hálito, mesmo após o tratamento da halitose genuína ou o diagnóstico da pseudohalitose. Então, às vezes ele tinha realmente halitose, tratou, mas ele continua achando que tem. Aí já é uma halitofobia. Ou então ele foi diagnosticado com a pseudohalitose e às vezes não recebeu o tratamento adequado e realmente aí ele se torna uma condição psiquiátrica. E temos também, né, a outra classificação, a halitose temporária ou transitória, que é uma condição temporária comum. Quando o paciente tem boca seca, ele pode ter halitose, por isso, uma das orientações que a gente faz para o nosso paciente é a ingestão de bastante água, tá? Quando o paciente está com fome, ele entra em cetose metabólica e pode ser manifestado com esse mau odor.
paciente com estresse, ingestão de certos condimentos, temperos, paciente fumante. Lembram lá quando nós vimos os nossos casos clínicos, que o paciente era fumante e ele relatava que tinha mau hálito? E quando tem uma higiene oral deficiente. Tudo isso pode levar à litose temporária ou transitória. Aqui ilustra as imagens de alguns alimentos, de alguns condimentos que podem levar ao mau hálito, né? Cebola, alho. Aí, às vezes, fica aquele questionamento: seria mesmo a litose? Que às vezes a pessoa está com aquele odor característico porque ingeriu algum tipo de alimento, porque fuma, tá? Porque pode estar ou com uma higiene oral deficiente. E o mau hálito matutino, é verdade ou é mito? O que vocês acham? Por que acontece às vezes? Acontece? Quero a opinião de vocês. Eu acho que acontece sim. E o motivo, Ana Luísa? Eu acho que é por causa do espaço muito longo, né, de tempo sem se alimentar. Sem alimentar. E o que mais? O que acontece quando a gente dorme? O que acontece com o nosso metabolismo quando a gente dorme? Diminui, né? Diminui, isso mesmo, Vitor. Diminui Tem... todo o nosso metabolismo. Quando diminui o nosso metabolismo, o que acontece na nossa cavidade bucal? Diminui o quê? Acho que eu sei. Fluxo salivar. Saliva. Isso diminui a produção de saliva, né? Então, é um dos fatores. Lembram lá das etiologias, quando a gente falou de xerostomia, boca seca, tudo podia levar ao mau hálito. Então, o mau hálito matutino é o quê? Verdade, né? E aí, a gente tem que escovar os dentes antes ou depois de tomar o café da manhã? Qual a orientação que vocês fazem para o paciente de vocês? Antes e depois, hein? Mais importante, antes ou depois? Quem que escova antes e depois? Eu acho que o que mais faz sentido, que seria o mais certo, é depois, porque você vai, por exemplo, comer um pão e deixar ele lá. Isso, depois. Mas no caso eu escovo antes e depois, porque eu não dou conta, não. Só escovo depois. Só escovo depois. Antes, pode só, olha, para tirar às vezes aquela sensação de boca seca e tudo, só enxaguar, gente, tá ótimo. Sabe? Mas tem gente que escova antes, toma o café e não escova depois. Para doença cárie, não adiantou nada, tá? Vocês concordam? A maioria escova antes ou depois? Depois. Uhum. Então, olha só. De manhã é um processo fisiológico normal, proporcionado pela falta de hidratação durante o sono. Não tem como mudar isso. Nós temos muitas bactérias na boca que são de proteção e à noite elas acabam emitindo os gases voláteis, que são os compostos sulfurados voláteis, como o enxofre. Então, a gente já viu a classificação. Todo mundo recorda aí das classificações? Depois vai ficar gravada e vocês podem ver novamente.
Para o diagnóstico, né, é fundamental perguntas referentes aos seguintes aspectos dentro da anamnese: sinais e sintomas de doença periodontal, hábito de higiene bucal e da língua. Às vezes é só o paciente não tem costume de fazer higiene da língua, né? Tá aquela língua branca cheia lá de sabor. É claro que o hálito não vai estar bom, né? A sensação de fluxo salivar reduzido, que pode ser por alguma doença sistêmica, tá? Ou por uso de medicações. Então, por isso é importante, na nossa anamnese, a gente fazer os questionamentos em relação ao uso de medicação. Experiência com relatos negativos em relação ao hálito por outros. Às vezes a pessoa fala assim, porque minha mãe fala que meu hálito não é bom, meu irmão. Então, às vezes a gente pergunta isso para o paciente, alguém já falou para você que quando você fala o seu hálito não é bom? Pode ser uma das nossas perguntas durante a anamnese, quando a gente quer fazer o diagnóstico de halitose. E às vezes a pessoa não responde, né, gente? Então, a gente ainda vai, já comentei com vocês, de medicações que diminuem o fluxo salivar, presença de hábitos como fumo, álcool, né? Acompanhamento médico, especialmente nas áreas de otorrino e gastro, que às vezes o paciente tem inflamações das amígdalas, ou então sinusite com muita frequência, tem problema de refluxo gástrico, embora mais raros, podem ser a causa da halitose. E são cada vez mais frequentes as evidências de que gengivite e periodontite são responsáveis pela maioria das halitoses, seguida pela saburra bucal, pela saburra lingual. O exame clínico minucioso, com cuidado especial para a presença de saburra lingual nos tecidos moles, tá? Porque essa saburra, esse resto de biofilme e de alimentos, além da língua, eles podem estar impregnados na face interna das bochechas, no palato mole. Às vezes, quando a higiene do indivíduo é muito deficiente, às vezes nós temos pacientes especiais que têm dificuldades motoras e dificuldades de autolimpeza dos tecidos com a própria língua mesmo, que fica restos dessa saburra no palato duro, palato mole, na mucosa interna das bochechas. Presença de biofilme supragengival ou inflamação marginal, as periodontites, cárie e qualidade do material restaurador presente na cavidade bucal, paciente portador de prótese acrílica. Por que paciente portador de prótese acrílica? Às vezes, gente, o paciente não faz a higiene adequada dessa prótese. Essa prótese, ela pode estar despolida, não estar polida suficientemente, o que faz com que esses restos de alimentos fiquem impregnados e dificulte a sua remoção. Por isso, a importância dessa prótese, ou total ou parcial, ela ser bem polida, ter um acabamento assim de excelência, né? Como o professor lá, Everaldo, o professor Ruberval falam, né, para vocês, que o polimento da prótese é fundamental para não acontecer isso, tá? Provisório. Às vezes o paciente, a gente faz um provisório para um paciente de um elemento ou mais e não dá o polimento adequado. E esse paciente acha que esse provisório é definitivo e some. E fica 1 ano, 2 anos, só volta no dentista quando acontece o quê? Ou engole o provisório ou quebra o provisório, né? Quando chega, às vezes, lá com esse provisório, tá aquele mau cheiro, aquele odor, porque era para ser, né, um elemento provisório. Ficou definitivo lá quase 2 anos, aí esse paciente estava lá com halitose na cavidade bucal por causa de um elemento que não era para estar presente na cavidade bucal.
Já aconteceu isso aí de paciente lá de vocês, lá na clínica, chegar com provisório definitivo? Tô falando sozinha, gente? Oi? Não, professora, tá sozinha não. Ou não? Ai, tem hora que chega a me dar um frio na barriga, achando que eu tô aqui sozinha. Então, olha só. Os métodos de diagnóstico mais utilizados. A autoavaliação, quando o indivíduo coloca a própria mão e forma uma conchinha aqui, olha, em frente ao nariz e à boca, expele o ar e inspira, tá? Essa é autoavaliação. Nós temos também a avaliação organoléptica. Essa avaliação organoléptica é feita por nós, pelo cirurgião dentista. O indivíduo vai soprar e nós vamos cheirar, tá? E temos também a quantificação dos compostos sulfurados voláteis através de um equipamento que chama alímetro, tá? Não é muito comum nos consultórios, mas nos centros de tratamentos de halitose tem esse alímetro. Aqui, o alímetro é esse aparelhinho aqui. A pessoa expira e ele mede a quantidade dos compostos sulfurados voláteis. São exames específicos, né, para halitose, como a medição organoléptica, que eu vou detalhar para vocês, e a quantificação dos compostos sulfurados no ar expirado mediante esse monitorzinho aqui, ó. São as estratégias mais utilizadas para o diagnóstico da halitose. O padrão ouro de diagnóstico de halitose ainda é essa medição organoléptica. Qual que é a técnica dessa medição organoléptica? Recomenda-se que o profissional, o paciente e o ambiente estejam livres de confundidores. O que são esses elementos confundidores? Perfume, uso de enxaguante bucal, tá? Perfume da pessoa e do ambiente, né? Além disso, o paciente deve ser orientado a não se alimentar, fumar ou bochechar por um período de 2 horas. Tomados esses cuidados, ele deve ser orientado a fechar a boca e prender a respiração por 3 minutos, se ele der conta, né? E em seguida abrir a boca sem forçar a expiração. Nesse momento, o profissional aproxima seu nariz da cavidade bucal do indivíduo, cheira e determina o diagnóstico. Difícil esse exame, né, gente? Mas Em época de Covid, hein, professora? Não tem como, não. Vixe, não, na época de pandemia ninguém tá fazendo, não, viu? Ai, gente, agora isso aí ó, é o padrão ouro e vai considerado por enquanto inexistente, né? A gente com aquele face shield, como é que vai fazer isso, né? Mas essa medição organoléptica é assim, é o padrão ouro dentro da odontologia para identificação e quantificação lá do odor, da halitose. Então aqui, olha, outras formas, ó. Pede para o paciente prender a respiração, tá vendo? Aí depois ele vai soltar devagarzinho aqui, ó. Pode ser nesse saquinho e o profissional cheira. Ou pode ser numa plaquinha aqui de vidro também. Outra forma, tá? Aqui é o paciente e aqui o profissional, ó. Eita nós, hein? Então, classificação da halitose quanto ao grau de propagação do odor com escala de 0 a 4. 0, ausência de odor. 1, odor natural. 2, halitose da intimidade, que é uma distância de 15 centímetros. Consegue sentir o odor do paciente. Halitose do interlocutor, que é grau 3, distância de 60 centímetros. E a halitose social. Às vezes você está no ambiente, chega uma pessoa que tem halitose, sente de longe, não precisa nem estar com muito perto, não. Às vezes, assim, chega num ambiente fechado, você nota que tem uma pessoa ali que o hálito está ruim. Já aconteceu isso com vocês?
Então, no exame organoléptico, a classificação pode ir de 0 a 4. E pode ser dentro dos scores também, de 0 a 5, tá? Ausência de cheiro, mau cheiro de difícil detecção, mau cheiro leve, mau cheiro moderado, mau cheiro forte e mau cheiro extremamente forte. Difícil de ser tolerado. Agora nós temos métodos diagnósticos menos usados, que é a cromatografia gasosa, que é mais usada em pesquisa, monitores individuais portáteis, que são esses daqui, ó, pouco reproduzíveis. Tem uma sonda periodontal também, que ela tem um marcador que mede os compostos sulfurados voláteis e um teste microbiológico portátil. Até hoje eu ainda não vi em nenhuma clínica o Alimeter, que é aquele aparelhinho que eu mostrei para vocês. Só mesmo nos centros de referência de tratamento de halitose, que geralmente eles têm esse equipamento. Os outros métodos utilizados é o método organoléptico mesmo. Então, o nosso diagnóstico tem que ser multidisciplinar, né? Às vezes a gente vai precisar de várias áreas para ajudar na determinação do diagnóstico. O periodontista, o otorrino, o gastro, psicólogo. Esse diagnóstico multidisciplinar, segundo esses autores, os pacientes procuram os seguintes profissionais para a resolução do problema. A maioria acha, tá, dos pacientes, que o problema é no estômago, né? 73% vai no gastro para poder tentar resolver o problema. 50% vai no otorrino. E nós estamos em terceiro lugar, sendo que, né, depois do que a gente já viu, as principais causas estão onde, gente? Na cavidade bucal, né? Então, nós teríamos que estar aqui, ó, nesse lugar aqui, ó, tá? Em relação ao tratamento, já estamos quase acabando, tá? Nós temos o tratamento mascarador, que às vezes o paciente faz o quê? Bochecha soluções, mastiga chiclete, chupa balinha, tá? Para mascarar. Tem o paliativo, o profilático, o curativo e o psíquico. Dependendo da causa, vai ser esse tratamento. Esse mascarador e paliativo não vai servir, tá? Então, dentro da adequação, nós temos, né? Pode ser a presença a realização de cirurgia, periodontia, dentística, tá? Às vezes, paciente com lesão de cárie, com problema gengival periodontal, fazer a orientação de higiene, orientar a higiene da língua, que pode ser com escova ou com limpador de língua. E às vezes, gente, o paciente tem uma dificuldade muito grande para limpar a língua. Às vezes, no que ele vai fazer a limpeza da língua, quando chega naquela parte posterior, ele tem náusea, vômito e não consegue limpar. Podemos também fazer orientações específicas com o uso de enxaguantes à base de dióxido de cloro, clorexidina, o cloreto de cetilperidínio, medicamentos, água, tá? Estimulante salivar. Às vezes o paciente que tem a deficiência, né, de formação de saliva, a gente pode recomendar esse hiperboloide. Esse hiperboloide parece um silicone que a pessoa vai morder e vai ajudar na produção de saliva. Tem também gel lubrificante com ação antimicrobiana e o tratamento multidisciplinar. A gente vai ver agora por partes. Então, o que é esse hiperboloide? É um instrumento de mastigação, que ó, parece uma bolinha meio de borracha, meio de silicone, que aí o paciente coloca na cavidade bucal e ele estimula a produção de saliva.
Um princípio básico do controle químico do biofilme, estão lembradas da aula da professora Diana, que ela falou desses enxaguantes, é nunca utilizar agente antisséptico, isso foi comentado por ela, sem auxílio de algum procedimento mecânico, a não ser que este seja totalmente impossível. Adianta fazer bochecho sem escovar os dentes e remover o biofilme adequadamente? Claro que não. Às vezes, o paciente que realiza uma cirurgia bucal de grande porte, às vezes pode ser que ele vai passar um período sem conseguir fazer a remoção mecânica desse biofilme. Aí tudo bem que ele faça a utilização desses agentes antissépticos para bochecho sem a remoção mecânica, mas isso é por um período pequeno, tá? Que a gente sabe que a remoção química sem o controle mecânico não adianta, tá? Os ingredientes ativos usados nesses enxaguatórios principalmente são a clorexidina, o peróxido de hidrogênio, o cloreto de cetilperidínio, os óleos essenciais, o dióxido de cloro e a combinação desses agentes. Nós vamos falar rapidamente porque nós tivemos uma aula específica sobre esses enxaguantes. Como já vimos, né, a clorexidina, dentre os antissépticos, o mais utilizado e testado no controle do biofilme, efeito bacteriostático e bactericida, e a gente sabe que ele tem efeitos colaterais, né, no seu uso prolongado. Passou de 15 dias, pode acontecer o manchamento, a mudança no paladar, né? O peróxido de hidrogênio, bochechos a 3% por 1 minuto, produziram reduções significativas nos 3 gases dos compostos sulfurados voláteis. Lembram lá que eu falei para vocês que é o sulfeto de hidrogênio, o dimetilsulfeto e a metilcarpitana? E essas reduções persistiram por 8 horas. Só que os bochechos de peróxido de hidrogênio de uso contínuo causam hipertrofia das papilas da língua e irritação na membrana mucosa. E o cloreto de cetilperidina é um representante dos compostos de amônia quaternária, que é o ingrediente de vários enxaguatórios disponíveis no mercado. Em baixa concentração, ele é bactericida para uma ampla variedade de bactérias gram-positivas e negativas. Como exemplo de nome comercial, nós temos o Plax. E os óleos essenciais que estão presentes no medicamento, no enxaguante bucal, cujo nome é Listerine, reduz os níveis de micro-organismos que causam odores e proporcionam sabor agradável e frescor na cavidade bucal. Só que muitos pacientes se queixam de ardência. Tanto é que eles já fizeram uma versão sem álcool, tá? E o dióxido de cloro tem a habilidade de oxidar os aminoácidos, que são precursores dos compostos sulfurados voláteis. É um antibacteriano de largo espectro, atua nas bactérias gram-positivas e negativas, inibe os micro-organismos anaeróbicos, que inibe a formação dos compostos. Reage com os compostos voláteis, transformando esses compostos sulfurados voláteis em sais não voláteis, entre 10 e 15 minutos. Quais seriam esses produtos que têm esse dióxido de cloro? São produtos específicos para o tratamento, tá? Da halitose, que é o Alifree, Alicare e o Alitherapy. Vocês já ouviram falar desses produtos? Sim ou não? Não, não conheço nenhum desses 3 aí, professor. Pois é. Então, a composição deles, ó, é o dióxido de cloro, tá? Que ele inibe a formação dos compostos sulfurados voláteis. Então, agora aí vocês já conhecem, né? Mais um arsenal para o tratamento da halitose. Além da remoção mecânica do biofilme, da limpeza da língua, a gente pode prescrever esses produtos que têm esse dióxido de cloro.
Mas se não limpar adequadamente, não adianta nada, viu, gente? E também nós temos os sais de zinco, que tem demonstrado... Isso aqui, gente, é meio novo. Eu não conheço ainda. Esses outros produtos aqui já tem no mercado, tá? Esse Ali-Therapy, esse Ali-Care, o Ali-Free. Agora, desses aqui, olha, esses sais de zinco que têm demonstrado capacidade anti-halitose, têm sido recomendados, mas eu desconheço. Por exemplo, acetato de zinco a 0,2% em solução aquosa tem se mostrado efetivo na redução de halitose sem os efeitos adversos de outros agentes, como a clorexidina. O zinco atua não deixando que o enxofre volatilize, formando sais de enxofre e zinco, e isso minimiza o mau cheiro. Além do hiperboloide, tá? Que vai fazer o estímulo lá da produção de saliva, nós temos também saliva, uns hidratantes em spray para hidratar a mucosa bucal. Porque a saliva, além de lubrificar e manter a integridade da mucosa, participa da digestão, da limpeza, tem função antimicrobiana. Sua constituição e quantidade estão ligadas à homeostasia bucal, ao equilíbrio. Então, qualquer desequilíbrio que diminua a produção de saliva vai acarretar vários problemas dentro da cavidade bucal. A gente sabe que gengivite, doença cárie, halitose, tudo se manifestam na diminuição da produção da saliva, tá? Orientar o nosso paciente a beber bastante água. Quando ele tem alguma patologia que prejudica a formação da saliva, a gente pode indicar hidratantes, tem saliva artificial, tá? Então, prevenção e tratamento. Uso dos raspadores, limpadores de língua. Tá? Uma coisa que a gente pode ensinar ao nosso paciente é prender a língua com uma gaze pela ponta para facilitar a sua limpeza na parte posterior e não induzir nem náusea e nem vômito. Tá? Quando segura essa parte e vai limpar lá a parte posterior, ajuda bastante. Ou quando vocês querem fazer isso no consultório também, é um truquezinho. A gente segurar a língua pela ponta, puxa, para poder conseguir limpar essa parte posterior, tá? Além da bibliografia que eu passei para vocês, que é lá o capítulo lá do Carranza, tem também esse livro do Léo Krieger e do Samuel e a Simone Moisés, que fala da periodontia, que tem uma parte no capítulo 9 só sobre a halitose. E encerramos por hoje. Eu vou interromper o compartilhamento. Quase ninguém foi embora, não. Será que vocês estão vendo? Sim, professora, estamos aqui. Ah, tá aí. Em espírito ou em presença mesmo? Em presença. Foi boa a recordação? O que vocês viram de novo aí que vocês nunca tinham visto? Ou que vocês acham que esqueceram? Que vocês acharam de interessante quando a gente falou da halitose? Nadinha. Acho que